caro, Gabriela, entre outros motivos. Caro por causa de tributos. Caro por causa da inflação, evidente. Mas tem uma coisa perversa no nosso sistema de impostos. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o início daquilo que é a reforma tributária, mas que, na verdade, é a reforma do imposto de renda. É a reforma de um pedaço do imposto de renda. E tem lá umas mudanças, nós vamos falar hoje ao longo da nossa programação. Tem uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica, tem uma taxação sobre o lucro e dividendo retirado dos sócios de uma empresa, isentos para uma determinada faixa de empresas e tal. Então começaram a mexer com isso. Mas é um negócio que, assim, você tem a areia da praia e você tem o grão de areia da praia. Eles mexeram no grão de areia da praia. A praia é uma coisa que é a barafunda, essa loucura nacional. Tem um estudo feito por 2 universidades alemãs, é um índice que eles criaram, e que eles medem a complexidade tributária dos países. Eles monitoram 100 países. Adivinha a posição do Brasil? Primeiro lugar. É o país mais complicado do mundo. E não vai ser essa mudançazinha cosmética, que claro que mexe na vida das pessoas, que muda a confusão tributária brasileira. O Brasil, no tempo do Império, tinha impostos. A base dos impostos eram os impostos de importação. Metade dos nossos impostos era importação. Chegou a ser 70%. Aí a gente foi avançando, foi criando um mercado interno, foi surgindo um país e o imposto começou a ser um imposto sobre consumo. Hoje, quase 50% da nossa arrecadação tributária é sobre consumo. Nos Estados Unidos é 20%, na Espanha é 25%, na França é 30%, o Brasil é 50%. Então, 50% é sobre consumo, não é sobre renda. E eles foram mexer no imposto de renda. Mas o imposto sobre consumo é um nó. É um nó e é um imposto injusto. Por que o imposto de renda é mais justo do que o imposto sobre consumo? Porque o imposto de renda, quem ganha mais, paga mais. E no imposto sobre consumo, todos pagam a mesma coisa. O arroz, o imposto é 32%, aliás, o açúcar, o imposto é 32%, papel higiênico é 40%, ou é 40% para o mais pobre, é 40% para o mais rico. Você diz, bom, mas é justo que seja assim? Não. Por que tem que ser 40%? Por que a base é sobre consumo? Porque é muito mais fácil tributar consumo do que tributar renda. Tributar renda dá trabalho. A Receita Federal tem mais trabalho tributando renda. Tributando consumo, ela faz o controle nos produtores, etc, etc. E você tem um imposto sobre consumo. E aí você tem umas loucuras tributárias brasileiras que a gente precisa lembrar, né? Então, você no Brasil hoje, uma empresa normal, ela tem que seguir mais de 4.000 normas tributárias. Mais de 4.000 normas tributárias. Lembrando que cada norma tributária, Gabriela, tem em média 11 artigos e cada artigo tem 2 parágrafos. Então são 22 parágrafos por norma tributária. E são 4.200 normas tributárias. Então você está falando de 80.000 parágrafos. Como é que pode um negócio desse? Que a pessoa dá 6 quilômetros de norma por empresa. Porque nem todo mundo segue todas as normas. São muito mais normas. São 400.000 normas tributárias no Brasil. Da Constituição para cá. Dá 4 por dia útil, só na esfera federal. Dá 17 por dia útil são as normas estaduais. E mais 31 normas municipais todos os dias úteis. Aí você imagina o seguinte, uma empresa, por exemplo, que ela vende em São Paulo, ela paga um tributo. A empresa que vende no Rio paga outro tributo. Mas se ela produz no Rio e vende para Minas, ela paga um tributo. Se ela produz no Rio e vende para o Piauí, ela paga outro tributo. Isso não foi sequer observado. Esse é o verdadeiro nó
da nossa economia. É o que faz a gente ser o primeiro colocado nesse ranking das universidades, que duas universidades alemãs fazem, monitoram. O Brasil, ele é uma loucura tributária. Não é porque o IRPF vai mudar, porque tem taxação de lucro preso das empresas, dividendo. Não, essa é a parte fácil. A parte difícil é essa que eu estou descrevendo. E ela é difícil para todo mundo, e ela é maluca. Por exemplo, é razoável que um carro popular, uma moto, um caminhão pague IPVA e um iate, um helicóptero, um jato não pague IPVA? Aí você vai dizer, não, claro que é razoável, porque o IPVA ele é um imposto que substituiu a taxa rodoviária única. Então, se o avião, se o helicóptero, se o iate não usam rodovias, eles não têm por que pagar o IPVA. Tá bom, mas por que eles não têm um imposto semelhante ao IPVA? As contas que se fazem por aí é que você conseguiria arrecadar até 5 bilhões de reais se você tributasse esses veículos automotores, né? Só que aí o que vai acontecer? Corre o risco deles adotarem uma medida e tributar. Vão tributar tudo que flutua. E o camarada que anda num botezinho, numa jangada que está lá pescando, é capaz de ser tributado para pagar imposto sobre a jangada. Essa é a loucura nacional. Então, você tem uma distorção evidente, o iate não paga, o jatinho não paga, o helicóptero não paga, é evidente que é uma distorção, mas isso já foi parar no Supremo, tá? Como IPVA, como sucessor dessa taxa rodoviária única, o Supremo disse que não faz sentido. Mas faz sentido criar um tributo, tem lá um projeto de lei que prevê a criação de um tributo para isso. Mas do ponto de vista da justiça social, é uma bagunça. Aí você pega um suco de fruta pronto para beber, paga um tributo. O suco concentrado para refresco paga outro tributo. A bijuteria paga 43% de imposto. A joia paga 50%. Um véu paga 35%. Aliás, olha, um cinto de couro é 40%. O chapéu de couro é 39%. A bolsa de couro é 41%. Você diz, tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque se você for lá e comprar e vender uma bolsa de couro e recolher a alíquota de 40%, que é a do cinto de couro, você toma uma multa, porque era para recolher uma alíquota de 50%. Entendeu? O panetone é 34% de imposto. A Colomba Pascal de chocolate é 38%. O cobertor é 26%. O edredom é 36%. E o lençol é 23%. Quer dizer, eu pergunto, dá para você... você tem uma casa, uma loja de roupa de cama, mesa e banho. Pô, tem um produto que o tributo é 26, um produto que é 36, um produto que é 23, pô. Você tem uma mercearia, você vende um de 34, um de 38, um de 40, um de 12. Como é que faz? Porque o arroz é 17. Aí o sabonete é 37. Como é que organiza um país desse jeito? Como é que os fiscais que têm que fiscalizar podem fiscalizar? Como é que eles podem, os próprios fiscais, usar 400 mil normas para organizar uma economia? Quando você tem 400 mil normas, você não tem norma nenhuma. Né? Por que os 10 mandamentos todo mundo conhece? Porque são 10. Já pensou se fossem 400 mil mandamentos? Gabriela, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a mulher do que está também mais distante, não cobiçarás a mulher do que... Aí você tem 32. E aí tem uma definição, né, do que é cobiçar. Cobiçar é olhar com ar de desejo. Não, mas olhar com ar de desejo, tudo bem, não pode fazer movimentos de aproximação, aí define o que é movimento de aproximação. Não matarás, o que? Não tirar a vida. Não, mas se você atentar contra a vida, não matarás, não tentarás matar, não bolará um homicídio. E até 400 mil mandamentos, não dá, 10 mandamentos, por isso que todo mundo sabe quais são. É tudo muito simples. Aí você diz, bom, também a gente tem uma Constituição maluca, mas essas normas são uma loucura. Por que não simplifica? Por que o Congresso Nacional foi no fácil? Porque isso que eu falei aqui assim, eu não sei se você, Gabriela, gosta de jogar algum jogo com carta. Não sei se é alguma coisa que te agrada. Gosto. Você gosta de jogar pôquer.
Você Não, vai posso jogar truco. Buraco, pode ser? Buraco. Pô, você foi logo no jogo. Minha mãe adora, os meus filhos adoram e eu não jogo. Mas não é muito diferente disso, não. Você já jogou truco? Uhum. Pronto. É aquela que quando você abre a tua mão e não tem nada, aí você fecha as cartas, dá um tempo e olha de novo para ver se vai que nesse meio tempo as suas cartas apareceram alguma coisa. No buraco é a mesma coisa. Então, na esperança de que dê para mexer com isso, eu acho que eles olham isso, fecham as cartas, não esquece, a gente volta amanhã, vamos voltar outro dia. Então foram no fácil, aí fizeram um acordão, passaram na Câmara, dificilmente esse negócio vai ter vida fácil no Senado. E, enquanto isso, esse Brasil amalucado, onde um pequeno empresário que tem uma pequena loja, se quiser fazer tudo certinho, ele vai ter dor de cabeça. E se não fizer tudo certinho, vai ter dor de cabeça. E as pessoas vivem num ambiente de tributos assombroso, onde 50% é esse universo que eu estou descrevendo, o Brasil não vai mudar. O Brasil não tem como melhorar, vai continuar no topo do ranking daqueles rankings em que a gente deveria estar na base dos rankings daqueles rankings em que a gente deveria estar no topo, e fica uma confusão. Não é à toa que ontem, quando saiu o resultado do PIB brasileiro do segundo trimestre, a gente era o 38º país num ranking de 50, no ranking de crescimento, onde Portugal estava com 4,9%, no trimestre, a gente estava com menos 0,1. Quer dizer, será que o crescimento econômico brasileiro não tem nada a ganhar se a gente realmente der uma olhada na política de ICMS, se a gente realmente der uma olhada nessa simplificação tributária? Porque nós não fizemos isso nessa reforma ridícula que nós estamos fazendo. Ridícula. Era uma reforma tributária que virou uma reforminha do IR. E, no entanto, a gente não está promovendo justiça social aqui. Não tem o menor cabimento. Então, esse quadro, Gabriela, não foi tocado. E, no entanto, o Arthur Lira vai bater bumbo dizendo que aprovou, que está orgulhoso do grande acordo que foi celebrado para o Brasil se transformar. E não foi celebrado acordo nenhum, porque está aqui esse Brasil que eu acabei de descrever. Eu anotei aqui, eu estou olhando para baixo enquanto eu falo, olhando as páginas em que eu vejo isso. É o IPVA que não cobra de IAT, é o açúcar que paga um tributo assombroso, é uma família com renda de R$3.000, com renda de R$3.000 que é punida porque paga um tributo assombroso sobre a comida, sobre os serviços que, enfim, que tudo se você tiver mais renda, mais imposto sobre a renda, você elimina isso e, portanto, você faz uma certa distribuição de renda. Hoje é um sistema concentrado. E é um escândalo, né? Não vou nem discutir para onde vai esse dinheiro todo. Como disse o professor José Roberto Mendonça de Barros, a gente trabalha o ano inteiro para entregar dinheiro para pagar salário de funcionário. Isso é outra discussão. Mas aqui fica válido, e acho que é importante a gente deixar registrado, que não adianta nada aprovar uma reforma do IR, o Brasil vai continuar um país injusto, o Brasil vai continuar um país de concentração de renda, não vai mudar nada a concentração de renda do país, a arrecadação tributária não vai alterar, também não terá havido uma simplificação tributária. É de se perguntar o que se atingiu com essa reforma do IR. Qual foi o patamar que o Brasil, novo patamar que o Brasil alcançou? Nenhum. E é muito triste, é muito decepcionante, é uma coisa desanimadora. Se debruçaram sobre os tributos, desistiram, foram para o IR e saiu essa coisinha aí. E que agora vai para o Senado e que provavelmente lá em frente tantas dificuldades que a gente não veja esse negócio ser aprovado tão cedo.